Pessoal, fiquem à vontade, tá cedinho ainda, marquei no horário meio cedo, teve várias pessoas que vieram me chamar aqui que estavam um horário um pouquinho cedo, vamos ver aí se o pessoal vai gostar, se vai se encaminhando, de repente para frente a gente pode estar trocando de horário e a gente vai melhorando. Ah, realmente, Hugo, realmente tá um negócio sério a parte de material de construção. Tá bem complicado. Bem complicado mesmo. Tá tendo muita alta. Subiu tudo. Cara do céu, Hugo, tá, não sei como é que tá aí a tua região aí pra cima no norte, mas aqui no sul, pelo menos, tem subido tudo. Conexão, parte de hidráulica, por exemplo, praticamente dobrou de preço. Tá dando muito problema com fornecedor, faltando materiais básicos de construção aqui praticamente todos os dias. Tá bem delicado tudo isso aí, viu? E alta de preço, né, cara? Pegar a base, que é do elemento da construção civil base, cimento. Cimento, a gente tinha cimento aí na faixa de R$21, R$20 a saca de 50 quilos, né? E isso está já que está em torno de R$26, R$27 a saca do cimento. O cimento é uma commodity, né? Então é bem delicado aí esses valores. Então tá uma alta gigante. A gente tem conversado com o pessoal aí, muito logo migrar exclusivamente pro solo cimento, justamente em função de baixar preço. R$42 a saca, Hugo, 50 quilos. Qual que era o preço normal aí, base, o mais baixo que já chegou aí no Macapá? E o que acontece? Tá dando um problemão sério aqui no sul com tijolo cerâmico. Tijolo cerâmico, tu não consegue entrega de tijolo hoje. Às vezes só alguma quantidadezinha picada nas lojas de materiais de construção. Tá bem difícil. O tijolo cerâmico, que é o padrão da grande maioria das obras aqui no sul, que é 11,5, 19, 24, né? O pessoal tá pedindo, tá acima do valor do tijolo de solo cimento. O solo cimento hoje a gente tem na faixa de 1,15 a unidade. O tijolo de cerâmico já tá extrapolando o valor de 1,20. Então já tá a comparação, né, do valor do tijolo. O tijolo de solo cimento em algumas regiões aí já está mais barato que o tijolo comum, né? Isso é realmente... Olha aí, ó, o Hugo tá comentando, antes da pandemia 34, agora 42. É quase 25% em cima disso, né? Para um produto que é uma commodity, né? É bem complicado, né? Eu estava comentando, além da parte de conexão, outro item básico da construção civil que aumentou bastante, muito mesmo, foi a parte de cabeamento, né? Cabo de cobre, né? Meu Deus do céu, tá horrores, né? Tem lojas aí que o rolo de 100 metros do cabo 10 aí já tá passando R$600 um rolo de cabo. Então tá puxado mesmo, né? Em várias regiões aí. E não só os materiais brutos da construção civil, como a parte de acabamento também, né? O pessoal das tintas está se queixando, o pessoal da parte de cerâmica, o pessoal de acabamento, a parte de interiores, moveleiro também está dando bastante dificuldades nisso, né? A gente está sentindo aqui no sul que o pessoal das indústrias, eles estão tentando tirar esses valores, esses prejuízos que houve aí durante a pandemia e agora nessa retomada. Tem muitas indústrias ainda de produtos elementares que ainda estão parados, principalmente ali a gente tem informações da região de São Paulo, por ali, várias indústrias ainda não conseguiram retomar. Semana passada, por exemplo, tinha indústrias de tinta produzindo que tiveram que parar novamente a produção porque não tinham embalagens para armazenar o produto, né? Não tinha embalagem para as tintas. É isso aí. A Cene comentou aqui, grande amiga minha aqui, da região
oeste aqui, mais ou menos, de Santa Catarina ali. É valor alto e sem mercadoria, tá realmente complicado. Sene, tu tá aí na fronteira, né? Tu ainda mora aí na região, aí, proximidades aí da divisa da Argentina. Conta mais pra nós como tá as questões aí, o andamento, como tá aí na região, Sene. Seu Neri, eu resido na cidade de Pato Branco, no Paraná. Estamos aqui mais ou menos 450 quilômetros de Curitiba, para lhe dar uma localização. E o senhor, seu Neri, o senhor é de que região, seu Neri? Conta para nós aí. Realmente complicou bastante. Mas, Hugo, eu acredito que assim, a gente está conversando com o pessoal dos fabricantes de máquinas. Estamos aguardando um retorno até aí de algumas informações que a gente solicitou. A tendência é a coisa dar uma melhorada, viu? Principalmente aquele projeto bacana de vocês aí de renda passiva, né, Hugo? Vai se tornar bem interessante. Mas a gente acredita aí, como a gente tem muitos materiais na construção civil que são commodities, pega aí o cobre, o cimento, derivados de petróleo, tinta, Piraí do Sul, Paraná, Pirá do Sul. Ah, bacana. O seu Nir falou que trabalha já há 4 anos com solo cimento. Conta pra nós um pouquinho. Em Pinhalzinho. Bacana, seu Neri. Show de bola. O senhor trabalha com execução de casas, então. Perdão. A aduana fechada ainda. Já reabriu a aduana, Ceni? Realmente, a região ali da Argentina envolve bastante o comércio ali dos dois países, né? Brasil e Argentina, né? Tu tá residindo aonde, Ceni? Dionísio Cerqueira? Sem previsão aí da abertura das aduanas. Gente do céu, o negócio da pandemia ainda tá pegando, né? Bacana essa troca de informações. Às vezes a gente tá pensando que a coisa já tá um pouquinho mais normalizado e ainda não tá aquelas coisas. Não sabia que as aduanas ainda estavam fechadas. Realmente é complicado, né? Principalmente a parte de acabamento, né? Aqui no sul o pessoal tem muito costume de ir ali pra região da Argentina para comprar a parte de acabamento, né? Principalmente na parte de hidráulica, né? Registro, torneira, alguns acabamentos elétricos. Tem muitos clientes que já fizeram essa opção de fazer aquisição ali na região de Argentina, né? Bom dia, Grazi. A Grazi foi minha aluna na FADEP, fez TCC com solo cimento também aí. Show de bola. Olha só, que legal, seu Neri. Viajando em torno do solo cimento. Bacana. 4 anos aí de mão de obra com o solo cimento é uma experiência bem legal. Bastante fruto com toda essa experiência aí, seu Neri. Seu Neri, a gente vai estar fazendo logo um cadastro para a gente organizar a parte de mão de obra. Que sempre há uma dificuldade muito grande em relação à parte de mão de obra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar organizando, planilhando as informações do pessoal que executa obras para disponibilizar e ajudar tanto quem procura mão de obra para o solo cimento, como também para o pessoal que trabalha com solo cimento, já tem experiência aí, e normalmente acontece que não conseguem encontrar, né, relacionar o cliente e o executor. Então a gente está criando um portal. Um dos objetivos aqui do canal do Solo Cimento é esse, é fazer a parte de integração, aproximar mais todo o pessoal e a gente conseguir assim dar uma fortalecida no setor, né?
Não só a parte de mão de obra, como também os fabricantes. A gente vai ter um espaço legal para o fabricante. Então, senhor Neri, a gente trabalha com a parte também de fabricação. A gente fechou uma parceria aí agora, a gente está com uma fabricação em Realeza, na cidade próxima aqui de nós, cidade vizinha aqui de Pato Branco, que a gente está produzindo tijolo de solo cimento, e a gente faz toda a parte de assessoria técnica, a parte de desenvolvimento de projeto, a parte de execução de obra junto com os construtores, assim como o senhor, e a gente vai abastecendo de informações, né, trocando experiências, sai novidade todos os dias, então o aprendizado é sempre constante, né? Muita informação aí que as coisas vão agregando, né? E a gente está aí para também desmistificar algumas coisas. Dar um exemplo aqui, seu Neri, conta para nós aí, o senhor está sentando hoje o tijolo na cola, na argamassa, na C1, na C2, ou já testou alguma vez na argamassa polimérica? Olha, bacana, isso é importante, seu Neri. Esse aprendizado durante as obras aí é importantíssimo. Durante as obras de solo de cimento, raramente a gente tem encontrado equipes que já tenham trabalhado com tijolo de solo cimento. Então, o que acontece? Quase sempre, quase todas as vezes, antes de iniciar a obra, a gente faz o treinamento. Que é aquele treinamento que o senhor já teve lá no início, 4 anos atrás, né? Toda a parte básica do assentamento do tijolo, a questão da primeira fiada, na massa convencional, questão do nivelamento, prumo, na linha. Então a gente faz todo esse treinamento para ir abastecendo de informações, para a gente ir ensinando e replicando informação. Isso é extremamente importante, né, seu Neri? Porque durante a obra é o melhor ensinamento que tem, né? Você está ali na prática, né? Vai ensinando, vai aprendendo, já vai fazendo, né? O melhor aprendizado é aquele na prática, né? Você ensina a outra pessoa e a outra pessoa já está ali, já tira a dúvida, já pega o tijolo, manipula o tijolo, já vai assentando, já vai trabalhando, né? Isso já vai agregando, né? É um conhecimento muito bacana. Olha, bacana. O seu Neri comentando aqui que já sentou o tijolo com cola, com a argamassa C1, né? A argamassa tradicional, e também com a argamassa polimérica. E o senhor já notou diferença de rendimento, seu Neri, entre esses tipos de assentamento? Já teve alguma diferença? Já notou se é mais rápido, mais devagar, entre utilizar a cola branca, entre utilizar a argamassa, utilizar a argamassa polimérica? Mão de obra tá complicada. Tá bem difícil, né? Realmente nem para solo cimento e nem para obras, construções e sistemas tradicionais, né? É bem difícil mesmo. Está bem complicado. Aqui na região sul, mais ou menos ali, meados de 2012, mais ou menos, 2013 por ali, a gente teve um problema sério de mão de obra aqui na região sul. Não tinha mão de obra para nada. Às vezes acontecia de a gente ter mão de obra, seu Neri, vizinha da obra que a gente estava trabalhando, e às vezes o pessoal da obra do lado oferecia R$10, R$15 a mais para o nosso pessoal da nossa obra. E às vezes para o pessoal ganhar R$10, R$15 a mais, o pessoal saía de uma obra para outra. Daí no outro dia a gente tinha que buscar os meninos, pagar um pouquinho mais para o pessoal voltar. De tão complicado que foi esse período aí de mão de obra. E daí foi o ápice assim, da parte da questão da mão de obra. 2013
2012, 2013 ali foi o período mais complicado que eu já vivenciei, assim, quase 15 anos trabalhando com obra, dessa dificuldade da mão de obra em si para a construção convencional. Quem dirá para tijolo de solo cimento? Então tem que realmente treinar bastante o pessoal para o pessoal ir conhecendo. É, realmente, isso aí. Carol comentou aqui, o seu Neri dissipando o conhecimento, né? Levando informação para vários locais, várias regiões e ensinando o pessoal. Isso é extremamente importante, né? Um saco da AC1, seu Neri. 240 tijolos, é isso? Essa métrica eu nunca fiz. Confirma para nós, seu Neri. Um saquinho da argamassa C1 para 240 tijolos é mais ou menos isso? O senhor conta para nós aí. Base na polimérica, na argamassa polimérica. Na argamassa polimérica, o pacote da argamassa polimérica em torno de 4 metros quadrados. Então são 224 tijolos, mais ou menos. Olha, interessante esse número, seu Neri. 240 o senhor falou aqui num saco da C1, um número bem interessante para a gente fazer comparativo. Isso realmente. Agora, olha, verdades sendo ditas aqui hoje. O pedreiro raiz, né, seu Neri? Vamos explicar para o pessoal aqui o que é o pedreiro raiz. Pedreiro raiz é um pedreiro que já está na construção civil há muitos anos, né? E nunca trabalhou com tijolo de solo cimento, pedreiro que já tem aí, às vezes, décadas, né, de trabalho, né? Às vezes, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, tem alguns aí com muita experiência, que tem alguns aí a gente acha, pessoal, pedreiro raiz aí que com 30 anos de profissão aí, que ele está tanto tempo na alvenaria convencional, né, na alvenaria de tijolo cerâmico com concreto armado, que é aquele mundo ali que ele conhece, né? Então ele trabalha com aquele material e todo esse tempo, de uma certa forma, a construção civil foi evoluindo e ele ficou naquele sistema construtivo, né? E realmente, aí quando toca algum assunto um pouco diferente, o pedreiro raiz sente um pouco de medo, né? O medo do desconhecido, né? Pega o tijolo de solo cimento, vai fazer uma viguinha, né, de canaleta. Bah, mas e esse bicho estranho aí, o que a gente faz com ele, né? De que maneira que a gente trabalha, o que esse tijolo vai fazer? Mas será que esse tijolo vai dar mais rentabilidade? De repente esse tijolo, o pessoal acha que às vezes o tijolo de solo cimento é meio pesadão. Às vezes vai diminuir minha rentabilidade, eu assentava tantos metros por dia, agora eu vou assentar menos. Vou gastar mais tempo para executar minhas obras, o pessoal tem medo que às vezes dá prejuízo. E esse é mais ou menos aí o pedreiro raiz, o seu Neri está me confirmando aqui, que é mais ou menos por aí o caminho, né? Então o que acontece? Realmente é uma dificuldade, né? Mas isso não é só na construção civil, né? É com todo mundo, né? A gente se acostuma e a gente fica num certo comodismo, né? A gente faz o aprendizado, ele é uma métrica de repetição, né? Então, quanto mais você pratica, mais você aprende. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquele conhecimento, né? Então, o pedreiro raiz, ele já está há bastante tempo com tijolo cerâmico e aquilo para ele é repetitivo, né? Ele já aprendeu dezenas de vezes o mesmo processo. Então, aí, de vez em quando, encontra uma tecnologia de construção um pouco diferente, algumas coisas... alguns materiais diferentes, assim como é o solo cimento, porque o solo cimento, por mais que exista aí, vamos colocar aí no Brasil, pelo menos assim, que é utilizado 20 anos, né, para colocar um número
uma métrica aí, mais ou menos, né, de uma relação de tempo da conversa, muita gente não conhece tijolo de solo cimento, né? Então provavelmente o seu Neri também aí quando apresenta pro pessoal o tijolo de solo cimento, o pessoal é a primeira vez que tem o contato com o tijolo, né? Não conhecia, às vezes o pessoal que conhecia só viu um pouco meio de longe, nunca trabalhou, fica meio arisco, né? Será que vai dar certo? Será que vai ficar bom? Aí, como vai menos aço, não precisa fazer toda aquela trabalheira, né, seu Neri? De armação de ferragem, de todo o processo de convencional, né? Armar caixaria, concretar. Então é bem delicado esse processo. E daí o pessoal tem receio de aprender, né? Então é bem delicado esse processo aí, né? Olha aí o seu Neri comentando. 11 anos de construção convencional. 11 anos da convencional e agora 4 com solo cimento. 15 anos de obra, seu Neri. Isto. E realmente essa dificuldade, mas isso aí é um processo que tem que superar, né, seu Neri? Então é extremamente importante que os construtores aí que estão trabalhando com tijolo de solo cimento, eles repliquem isso, né? Não tenham receio de divulgar isso. O mercado da construção civil é bastante grande, tem obra para todo mundo, o sol nasceu para todo mundo, então é legal a gente replicar esse conhecimento, assim como o seu Neri contou para nós aí que está fazendo, ensinando o pessoal, divulgando conhecimento e repassando, né, ao pessoal toda a questão de estar construindo com tijolo de solo cimento, né. Seu Neri comentando aqui que não quer nem saber mais da construção convencional. Realmente, né, seu Neri, é uma obra seca, né? Depois que acostuma a trabalhar com tijolo de solo cimento, que ele é uma obra totalmente seca, né? Você não tem toda aquela sujeira yama, né? O senhor trabalha com radier, seu Neri? Já direto sobre o piso, o senhor trabalha já com baldrames? Como que o senhor costuma fazer mais aqui? Já retomamos a conversa aqui. O Nicásio Silva aqui questionando nós a respeito se dá para fazer tijolo com pó de pedra. Dá de fazer também, sim, Nicásio. Por que que não? Não é uma hipótese descartada, não. A gente está até pretendendo fazer alguns testes aqui com o pó de pedra, né? Tem algumas derivações, quero ver aqui até... Não tô com a minha amostra aqui, mas o que acontece? O pó de pedra, ele praticamente é uma areia, né? Então o que acontece que o tijolo de solo cimento, ele na maioria das vezes, 70% da composição dele, ele é solo arenoso, né? Então a gente precisa da areia no tijolo de solo cimento, né? Porque ele não dá de produzir o tijolo de solo cimento somente com argila. Tem que ter um equilíbrio aí entre a quantidade a proporção correta entre solo arenoso e solo argiloso, né, para fazer o traço ideal do tijolo de solo cimento. Então o pó de pedra é uma alternativa que o pessoal está buscando, está sendo desenvolvido, aprimorado, trocando conhecimentos melhores. Não conheço nenhuma obra ainda com tijolos de solo cimento que foram feitos com o pó de pedra. Mas, seu Neri, o senhor já trabalhou com alguma obra com tijolo de solo cimento que usou pó de pedra? Se o senhor já utilizou, conta para nós como foi aí a experiência. Então, o que acontece? É isso aí, só peneirar, né? Porque o pó de pedra ele tem uma granulometria, né? Mais espaçada, né? Então, a granulometria do tijolo de solo cimento é em torno de 4 micras, né? Então, ele é um pó de pedra, não pode ser extremamente fino, né? Ele tem que ser um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais arenoso, né? Então, tem que acertar o traço, mas é possível sim.
Sim, Sene, realmente a parte de conforto térmico do tijolo de solo cimento, ele é muito interessante, né? Então, o que acontece, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra gente conversar um pouquinho melhor. Como a gente tem os furos, né, do tijolo de solo cimento, os furos ficando abertos, né? Desde a parte de baixo da fundação até em cima, né? Fica um conduto de ar aqui, né? Internamente dentro deles. E esse conduto de ar, ele serve como uma questão de troca térmica, né? Então, quando aquece durante o verão, por exemplo, uma das faces do tijolo, né? Esse calor que transpassa para dentro, ele é, de uma certa forma, absorvido, né? Uma quantidade dele dentro dos furos do tijolo e subindo para o topo da edificação. E dentro da edificação, a face interna, ela não aquece. Então, realmente, a gente tem uma experiência muito legal com essa parte de conforto térmico, Ceni, em relação ao tijolo de solo cimento, porque no inverno, a nossa região aqui, a Ceni no oeste de Santa Catarina, ali também, né? Nós aqui no sudoeste do Paraná somos praticamente, podemos dizer aí que vizinhos, né, Ceni? Que a gente tem uma pegada muito boa aqui, né? A gente tem uma diferença térmica aqui entre verão e inverno bem acrescida aqui, né, na nossa região. A gente chegar aí de picos de menos 4 graus no inverno a quase 40 graus no verão. Então a gente tem toda essa diferença térmica e a gente tem muita experiência já com essa parte térmica do tijolo de solo cimento justamente em função disso. Então o que acontece? A parte térmica é sensacional. É formidável. A gente tem clientes que deixaram pontos de ar-condicionado em casa de solo cimento. Ah, mas vou deixar o ponto de solo cimento, vai que eu preciso colocar ar-condicionado. E já estão com quase 10 anos de obra aí e até o momento nunca utilizaram o ar-condicionado. Nas suas empresas, nas suas casas aí, né, de solo cimento, né? Justamente porque não é essa necessidade. Então é bem bacana, né, esse processo justamente em função disso. Essa troca térmica que acontece aí é bem legal. O seu Neri comentando aqui da cor do tijolo de pó de pedra, né? Contando para nós aqui que já teve um amigo aqui no sul que faz com pó de pedra. Realmente ele fica uma cor diferenciada, né? Ele fica um tijolo mais escuro, né? Da cor mais próxima aí, né? Da rocha natural, né? Então a gente tem uma pedreira aqui, duas pedreiras próximas aqui, inclusive, nossa região também. O pó de pedra ele tem uma tonalidade aqui bem escura, né? Ele puxa um tom bem acinzentado escuro, né? Então o pessoal tem um receio, não gosto muito do tijolo com a tonalidade mais escura. E isso realmente dificulta um pouquinho, né, a comercialização, porque o tijolo de solo cimento, na grande maioria das vezes, ele criou essa cor mais clara do tijolo de solo cimento, né, mais arenosa, né, é a paixão da grande maioria do pessoal que trabalha com solo cimento, né. Então se difundiu muito essa tonalidade, principalmente através do material da empresa Alroma, lá de Palmas, né, que trabalha com fabricação de máquinas. E todo o material deles, do solo cimento, foi desenvolvido com esse tipo de solo mais arenoso, ficou um tijolo uma tonalidade mais clara, e todo esse material foi difundido a nível de Brasil. Provavelmente aí aquele DVD da Alroma, o pessoal dá um Google aí, colocar DVD Alroma, é o primeiro link que aparece ali. Ele mostra esse tijolo mais claro. Então o pessoal pegou uma paixão pelo tijolo mais clarinho, né? Que realmente é uma situação, né? Então o que acontece? É toda uma questão de costume, né?
de tradição, né? E o pessoal se habituar, mas olha, um bom projeto aí, tá saindo projetos maravilhosos aí de solo cimento, dá para agregar, né? E a gente está trabalhando também, seu Neri, com a parte da questão de tentar agregar solos para mudar a parte da tonalidade do tijolo, né? Para tentar misturar alguns materiais para trazer uma tonalidade mais clara para o tijolo, para trazer esse tom mais que o pessoal gosta mais. Sim, Carol, isso aí. Tijolo, o sistema construtivo de solo cimento é bem mais em conta que o sistema tradicional. Não sei se foi bem essa a sua pergunta. É mais barato que o de solo cimento. O tijolo de pó de pedra, no caso, olha, depende muito do custo, né, da extração da areia, se for essa a pergunta. Mas deve ficar meio equilibrado, né? O pessoal normalmente tem a fonte do solo uma distância aí de em torno de 100, 150 quilômetros é a média mais ou menos aí do que o pessoal busca o solo para fabricação, né? Então, o pó de pedra, conforme a região da extração, talvez até possa ficar um pouquinho mais barato. A gente vai ter que fazer um estudo certinho aí para ver como que vai ficar essa parte de solo. O que acontece com a questão do pó de pedra, né? Porque normalmente é mais fácil vocês encontrar a extração, né, de pedreiras mais próximos das áreas urbanas do que da extração de areia, né? Então, talvez por uma questão de logística, né, de distância, talvez o pó de pedra em algumas regiões fique mais fácil de conseguir do que a areia, então, portanto, mais barato, né? Tijolo térmico não dá mesmo conforto térmico. Tijolo de pedra, né? Tijolo de pedra, de pó de pedra, né, Ceni, tu se refere? Não tenho esse parâmetro, Ceni. A gente vai ter que testar e fazer um comparativo. Realmente também é uma boa pergunta, é algo que uma análise que eu não tinha feito ainda. De que maneira que isso se comporta, né? Realmente, se pensar uma lógica, as casas construídas com pedra, né? O pessoal usa muita pedra São Tomé aqui na nossa região, né? Tem até algumas igrejas construídas totalmente de pedra, né? Francisco Beltrão aqui, mais ou menos no meio da cidade vizinha nossa aqui da região entre que a Ceni mora ali, próximo a Dionísio por ali, próximo aqui de Pato Branco, em Beltrão tem uma igreja muito linda ali, construída totalmente de pedra. E realmente é uma obra que ela se torna mais gelada. Agora, se realmente a questão do uso do pó de pedra pode tornar uma obra um pouquinho mais... Uma diferenciação em relação a isso, uma diferença de condutibilidade térmica entre o tijolo, a gente vai ter que analisar e estudar isso aí bem certinho, né? Realmente a extração é bem mais difícil, né? A Carol tá comentando aqui, comparado pó de pedra comparado com solo cimento, né? E a Ceni comentou também em relação à legislação, né? Realmente, porque o que acontece, a pedreira você tem que implodir a rocha, né? Implodir a rocha, todo o processo de trituração, né? De pedra para até você chegar a ter o pó de pedra, né? A extração realmente é muito mais difícil, né? A ideia do solo cimento é o que? O solo cimento você trabalhar com extração superficial, né? Uma extração de solo da própria região, né? Tentar localizar um solo com um teor mais arenoso que você não precise fazer uma escavação profunda, né? Então fazer uma retirada de material de superfície que tem uma legislação mais branda em relação à parte de extração do que extração de argila, extração de pedreira, né? Realmente isso é um pouquinho mais complexo, né? Agora é tudo uma questão de disponibilidade de materiais, né? Veja bem, se de repente você vai ter que trazer o solo. Acontece com algumas indústrias, às vezes, de ter que buscar o solo a
200, 300 quilômetros de distância. Então, se de repente, às vezes, tem uma pedreira próxima aí, eu tenho que buscar meu solo a 300 quilômetros, tem uma pedreira aqui a 30, 40 quilômetros, de repente seja interessante, né, fazer um estudo, uma análise de viabilidade de estar trabalhando com o pó de pedra. Possa trazer um custo mais próximo à realidade, né? Uma flexibilidade de comercialização melhor. Então, uma das grandes pegadas na produção do tijolo de solo-cimento é a distância da matéria-prima, né? De que distância que vem o cimento, de que distância vem o meu solo, de que distância vem a minha areia para acertar o traço desse solo, ou então do próprio pó de pedra, como a gente está conversando aqui, né? Realmente tem que fazer esse cenário, né? Agora fiquei curioso até em relação a essa parte térmica. Olha, talvez até possa realmente dar alguma diferença, mas eu não acredito que a parte de diferença térmica entre um tijolo produzido de solo mesmo, de solo arenoso, para um tijolo que tem uma composição maior de pó de pedra, que existe uma diferença de condutibilidade térmica muito grande entre esses materiais, né? Então, talvez não seja tão grande assim, né? Mas é uma questão da gente ter que analisar. Assim que a gente ter oportunidade de ter mais informações a respeito do tijolo utilizando pó de pedra, vamos fazer assim. Vamos conversar lá na indústria, até vou levar essa possibilidade lá, a gente fazer esses testes, né? De condutibilidade térmica para a gente ver quanto que isso está agregando, né? Como que se comporta em relação à parte de condutividade térmica. Pessoal, quiserem fazer mais perguntas, fiquem bem à vontade, a ideia é essa. O café ficou lá. Eu entrei na live antes de buscar o café, né? Então, depois a gente toma o café. Na próxima eu trago a térmica junto, a gente vai tomando café junto aqui também. Então, estamos aí. O que vocês acharam do horário, pessoal? Horário bacana para live? Esse horário das 7 às 8? A intenção é a gente ter um início de dia aqui com o pessoal, os construtores, assim como o seu Nerico, o pessoal das fábricas, e a gente estar mais próximo desse pessoal, né? Então, foi pensando nisso que a gente pensou nesse horário das 7 às 8 da manhã, né? Legal, a Sene disse ótimo horário, legal, obrigado pelo feedback aí, Sene. A intenção é a gente ir aprimorando, trazendo informação, trocando. Tudo bem, seu Neri, o seu Neri tinha caído aí, voltou à internet. O Nicasso também tá falando que tá jóia o horário. Bacana, a ideia é essa aí mesmo, a gente tá conversando com vocês. Toda terça-feira a gente vai entrar aqui ao horário, nesse mesmo horário, às 7 horas aí. Pessoal, no nível de Brasil, horário de Brasília. Pra gente conversar com vocês, trocar informações, trocar experiências, trocar conhecimento. E a gente ir pegando, né? Que 7 horas normalmente é o horário que inicia a construção civil, né? Horário que está começando, o pessoal está se aquecendo para começar a obra aí. 8 às 9 horas, talvez ficasse um pouco já tarde, já estava quase meio da manhã aí. Talvez dificultasse um pouco mais, né? Mas vamos embalando, né? De repente a gente pode esticar um pouco para frente das 8, conforme o pessoal for questionando, conforme e tendo solicitação, a gente vai conversando aqui, né? É isso aí, seu Nerico. É bastante importante, né? A gente ter essa troca de informações, troca de ideias. E isso vai aprimorando, né? Então, vamos conversando com o pessoal, trocando informação. Daqui a pouco a gente está divulgando melhor esse horário e a gente consegue ir melhorando para o pessoal. A ideia é essa, justamente a gente ir trocando informação, conversar, trocar ideia, né, experiências, né, seu Neri? Seu Neri, fica à vontade, seu Neri, para nos acompanhar aí. 8 da noite, olha, de repente vamos
Vamos conversar com o pessoal, seu Neri. Se o pessoal preferir aí um horário noturno, é uma possibilidade também, né? Que o pessoal já está em casa, pode ser também, né? Vamos vendo como é que vai acontecendo, né? Esses horários, para a gente trocar informação e a gente vai aprimorando, né? De repente, se o pessoal curtir mais à noite, de repente a gente faz essa inversão aí, né? Troca o começo da manhã pro início da noite aí. E a ideia é essa troca de informação aí, né? Como o seu Neri conversou, né? Trazer experiência, né? Às vezes acontecem situações. A gente já viveu bastante patologias, né? A gente está praticamente 10 anos aí trabalhando com solo cimento. Então, o que acontece? É um período grande, né? A gente, com 10 anos de solo cimento, a gente já tem uma bagagem. E a gente já teve patologias durante esse período, né? De trabalho com solo cimento, a gente já teve algumas dificuldades, a gente já teve algumas informações aí, experiências, né? Nem tudo às vezes dá certo, né? Seu Neri, às vezes a gente testa algumas coisas, faz alguns ajustes e às vezes não sai como a gente pensa, né? Como a gente imagina. Então a gente vai trocando informação, né? E o importante é isso, né? A experiência, a gente ir aprimorando, né? Então uma das ideias é trocar informações a respeito de patologias também, né? A gente tem uma dificuldade aqui na região sul, né? A umidade relativa do ar, isso às vezes afeta. A gente tem algumas obras que às vezes são construídas em ambientes que são mais úmidos, né? Casa de fazenda, no sítio, interior. Aqui se tem bastante obras. Essa obra que o senhor está trabalhando, seu Neri, é na cidade ou é no interior? Vamos ter um parâmetro aí. Então, a gente sofre bastante interferência da umidade. E a gente já teve algumas patologias em relação a isso. E a gente já tem testado algumas soluções para ter algum aprimoramento nesse sentido. O Nicásio aqui. Nicásio questionando aqui os padrões arquitetônicos que poderiam potencializar a beleza, a obra com tijolo ecológico. Olha, Nicásio, a gente está tendo variações bastante aí, né? Várias situações estão acontecendo com o tijolo de solo cimento. O que acontece? 90%, Soneri comentando aqui que 90% é no sítio. Realmente é uma situação, né? Então, o que acontece? Na nossa região, de que cidade tu é, Nicásio? Cidade e estado que tu é, se tu não for do Paraná, né? Às vezes a gente não conhece a cidade e não sabe de que estado que é. Conta pra nós aqui de que cidade o senhor é. A gente já tem uma noção melhor aqui. Mas o que acontece com o padrão arquitetônico? Vamos colocar assim. Não existe um estilo arquitetônico pro tijolo de solo cimento. Ele se adapta bem a várias regiões, né? A vários projetos, a várias tipologias arquitetônicas, né? Eu tenho observado que assim, a grande maioria das obras, elas têm uma pegada mais rústica. Às vezes um projeto mais rústico, um acabamento com tijolo, envolvendo madeira, envolvendo materiais mais tradicionais, ele dá um resultado muito bom. Mas a gente está num período bastante grande aí que o pessoal está fazendo muita casa sem telhado, com o uso de platibandas, né? Olha que legal, Nicásio. Campina Grande, na Paraíba. Olha, bacana, show de bola. O Hugo também, não sei se o Hugo está ainda conosco. O Hugo é do Macapá. Bacana, a gente tem o pessoal lá do Nordeste e Norte do Paraná, né? Perdão, balão aqui. Norte e Nordeste do Brasil aqui acompanhando nós, né? Lá da Paraíba. Que legal, Nicásio. E como eu estava comentando, são algumas situações que a gente tem vivido, que tem alguns projetos aí sem telhado, né? Um estilo arquitetônico mais moderno.
E o pessoal está fazendo uma mesclagem, estão utilizando estrutura metálica com tijolo de solo cimento. Tem ficado umas obras muito bonitas também, né? Aí na Paraíba, né, aí tem bastante região de turismo aí próximo, né, Nicásio? Então tem obras muito bonitas aí nessa região aí, né? Não conheço o norte e o nordeste, mas a gente acompanha aí, né, via Instagram, obras aí da região, né? Então tem o pessoal do Pipa Casa também, né? Uma região litorânea. Tem obras muito bonitas mesmo. Então não tem um estilo arquitetônico expresso para trabalhar com tijolo de solo cimento, né? Ele compete em vários estilos arquitetônicos, né? Eu digo que assim, vai da criatividade do arquiteto, né? Depende do arquiteto. Ele cria, desenvolve projetos e dá para conceber diversos tipos de arquitetônicos com tijolo de solo cimento. Mas eu tenho uma paixão um pouco maior por casas mais rústicas, como o seu Neri comentou, casa de sítio, casa de campo, casa de fazenda. Ele tem um ar mais aconchegante, né? A Sene, que é arquiteta também, né? É da imaginação, né? De se criar e conceber projetos com diferença de tipologias arquitetônicas. Ó, o pessoal da Fatebra acabou de entrar aí. Agradeço o prestígio aí, o pessoal da Fatebra. Uma ótima fábrica aí de tijolos também. O pessoal do seu Neri comentando aqui, montaram uma fábrica de tijolos ecológicos na cidade de Cascavel, no Ceará. Conheço Cascavel aqui no Paraná. Cascavel no Ceará, não conheço, seu Neri. É boa cidade lá de Cascavel, no Ceará, seu Neri? Conta pra nós um pouquinho. Casa de praia, casa litorânea, né? Com tijolo de solo cimento. Fica formidável, né? A Sene contando pra nós aqui, né? Dizendo: o estilo não tem limite, pois tens a mesma liberdade de projeto. Realmente, é isso aí mesmo, Sene. Tijolo de solo cimento, o arquiteto tendo interesse em aprender sobre o tijolo de solo cimento. E querendo se aprimorar no conhecimento e no que é necessário para construir com o tijolo de solo cimento, ele é bem bacana, né? A liberdade de concepção arquitetônica, de desenvolvimento de projeto é extremamente ampla, né? Potencial muito aberto, né? Seu Neri comentando aqui que é ótimo, a região lá de Cascavel no Ceará, né? Nordeste brasileiro. O senhor gosta do calor, né, seu Neri? Eu nunca subi pro norte e nordeste por causa do calor. Sou mais da região mais fria, né? Então sempre aqui na região do sul. Mas tem excelentes projetos na região do norte e nordeste. O Hugo, não sei se o Hugo ainda estiver aí nos acompanhando, né? O Hugo é de Macapá, lá no Amapá, né? E o Hugo estão com um projeto bem bacana lá, de construir kitnets no Ceará, no Ceará não, no Macapá, né? O seu Neri, que comentou ali de Cascavel, no Ceará. No Ceará, a telha de barro é muito utilizada. Realmente, bacana isso. A Sene comentou aqui, né? O seu Neri comentando que gosta muito do Nordeste. Ceará. Boa colocação, Sene. Bem interessante, né? Bem colocado, né? Olha aí, seu Neri. A Sene trabalha com projetos, é arquiteta também, né? Comentando sobre o uso da telha de barro no Ceará. Realmente pode dar um casamento muito bom aí em relação ao tijolo de solo cimento com o uso da telha de barro, né? Pode dar um casamento bem bacana em relação a isso, né? Sem falar em toda a parte térmica que a gente estava conversando aqui antes, né? Então calcula, né? O calor do Nordeste, a beleza do tijolo de solo cimento, o uso da telha de barro no Nordeste, com a parte de condutividade térmica, vai ficar uma obra muito boa. Sem dúvida alguma. Olha que legal, Sene.
Ah, realmente, agora tu comentando, eu vi algumas vezes realmente fotos suas das tuas viagens lá pro Ceará. E outra, é bastante interessante esse comparativo do solo cimento entre o uso aqui na região sul com a região norte e nordeste do Brasil por causa da diferença térmica. O pessoal muitas vezes não conhece, né? Não conhece toda essa situação. Então lá no Nordeste não faz frio, né? O frio no Nordeste é quase o nosso verão aqui no Sul. Então não tem uma dificuldade com a parte de umidade, né? Aqui no Sul a gente tem essa problemática, né? No inverno a umidade relativa do ar judia um pouco aí da parte do tijolo do solo cimento, porque você tem que fazer uma proteção mecânica, né, uma impermeabilização muito bem feitinha no tijolo do solo cimento, cuidar a parte do terreno, né, para que fique num nível de drenagem, né, é legal erguer um pouco a residência, 30, 40, 50 centímetros mais alta que o nível do solo. Aqui no sul a gente faz bastante isso, né, ergue um pouquinho a casa do nível do solo justamente para ter uma drenagem melhor abaixo para não ter problemas com umidade, né? Lá no Nordeste não, lá no Nordeste o pessoal já não tem essa preocupação, né? Porque lá não tem a dificuldade de umidade, né? Ó, bacana, seu Neri. Seu Neri comentando que vai morar pro Nordeste no ano que vem para fazer obras de solo cimento e montar a fábrica lá no Nordeste. Legal, vamos fazer uma parceria aí também, seu Neri. Treinar o pessoal mais no Nordeste. O pessoal no Nordeste é carente de conhecimento. O pessoal do Nordeste sempre que nos procura gosta bastante de trocar informação, de ter informações. Toda essa diferença, né? Então calcula, né? Se o frio do Nordeste é 23 graus, né? Maior parte do ano aqui, sei lá, acho que mais de 6 meses do ano aqui na nossa região a gente fica nessa variação de temperatura aí na faixa dos 20, 25 graus, né? Então lá não tem isso, né? Lá a temperatura, apesar de que tem regiões no Nordeste que chove todo dia, né? Dá as chuvas do fim de tarde, então sente um pouquinho, né? Mas o calor lá é muito grande, né? Então a realidade de trabalhar com tijolo de solo cimento no sul e no Nordeste é bastante grande, né? É totalmente diferente. Então até existe uma certa contradição em relação a isso. Porque o pessoal do Nordeste, pau na máquina. O Bruno, bom dia, Bruno, tudo bem? Maravilha, agradecemos a presença aí, Bruno. Então, o que acontece? Essa diferença térmica entre a região sul do Brasil, entre a região norte e nordeste, dá uma diferença muito grande. Justamente porque no Nordeste, como eu falei, não tem essa preocupação com a parte da umidade. E perto de Gramado, no Rio Grande do Sul, né, seu Neri? Realmente, aqui no sul tem obras de tijolo de solo cimento que a gente já teve dificuldade, né? A face do tijolo, conforme ele começa a pegar muita umidade, ele cria um limo. Comparando com o tijolo cerâmico, ele cria um limo de uma forma muito mais rápida, né? Se você não tiver uma impermeabilização adequada. Então, fachadas que a gente tem, a fachada sul, que não bate sol, né? Então, se você tem uma face do tijolo exposto para a umidade e você não impermeabilizar bem, ele cria um limo, né? Ele cria eles têm que limpar, o pessoal faz limpeza aqui com água sanitária. Tem que adicionar água sanitária e pulverizar no tijolo e passar com a VAP, lavar o tijolo com a VAP,
para poder limpar o limo que cria tamanha umidade de algumas regiões aqui, né? Então aqui no sul a gente tem que ter realmente essa preocupação em impermeabilizar bem a face do tijolo de solo cimento para que a gente não tenha dificuldades com todo esse processo, né? De umidade com o tijolo do solo cimento, né? Realmente, Seni, o mercado do solo cimento ele é muito amplo, né? O potencial do mercado do solo cimento é só crescer, né? Perdão. O que acontece? Existe uma dificuldade grande já na nossa região aqui de extração de argila para fabricação do tijolo convencional. E é certo que em algum momento a legislação ambiental ela vai apertar para o lado das olarias, né? Pessoal, vamos ter que encerrar o Instagram agora que já está nos avisando que fechou a nossa live. Temos 20 segundos, então agradecemos o pessoal aí. Vamos combinando e a gente vai conversando aqui. O Instagram vai derrubar a nossa live. Nicásio, vamos conversando aí, a gente pode retomar as conversas aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí.